Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que bom ter você mais uma vez aqui conosco. Nós estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo, estudos expositivos, né? Estamos na carta que Paulo escreve aos Filipenses, já no capítulo 4, onde Paulo está fazendo algumas recomendações apostólicas para a igreja de Filipos, que era uma igreja amada por ele. E ele está tratando aqui no versículo 6 da ansiedade. Já falamos um pouco sobre a ansiedade, expomos um pouco sobre esta realidade. E eu quero, no estudo de hoje, pensar sobre o remédio divino para a cura da ansiedade. E eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem. O remédio divino para a ansiedade, trazido por Paulo no versículo 6, ouça comigo a leitura desse versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. O remédio divino para a cura da ansiedade é a oração. E a gente vai estudar isso aqui um pouquinho com você. Deus não apenas diz não andeis ansiosos, mas Ele oferece a solução para essa doença. Ele não só diagnostica a doença, mas oferece o remédio. Se a ansiedade é uma doença, o remédio é a oração. William Hendrickson diz que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração para Deus. Nós lidamos com a ansiedade não com livros de autoajuda, mas com a ajuda do alto. É a forma de lidar corretamente com a ansiedade. Nós triunfamos sobre ela não batendo no peito, cheio de orgulho, de arrogância, mas nós vencemos a ansiedade caindo aos pés de Cristo Jesus, não é? Nos dobrando de joelho diante dele, clamando a ele. William Barclay, comentando sobre esse assunto, ele afirma que não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. Que coisa preciosa saber disso. Não tem coisa grande demais para Deus e nem coisa pequena demais para o seu amor paterno. Então, é colocar diante de Deus, é nos prostrar diante dele. O remédio de Deus para a ansiedade deve ser usado de acordo com a prescrição divina, e é claro na palavra de Deus. E Paulo fala sobre 3 palavras para descrever a oração. Ele diz oração, súplica e ação de graças. A oração envolve esses 3 elementos. Quando a gente fala da oração, nós precisamos adorar a Deus quando nós oramos. Paulo usa uma palavra grega para falar aqui sobre oração. Paulo usa a palavra proseute, que é um termo genérico para falar de oração. Essa palavra é um termo, como eu disse, geral, usado para referir-se à nossa petição que nós fazemos, né? Quando nós fazemos a Deus alguma petição. É um processo de chegar diante de Deus apresentando as nossas necessidades. E essa palavra, ela tem um sentido de reverência, de devoção, de adoração. É o processo de nos colocar diante do Senhor. E sempre que nos vemos ansiosos, a primeira coisa que nós devemos fazer é ficar sozinho com Deus para adorá-lo. Então, essa é a primeira coisa. Procura ficar sozinho em oração, adorando a Deus. Nós precisamos saber que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. Quando a ansiedade bater, a primeira coisa a fazer é procurar ficar sozinho diante do Senhor para adorar a Deus. A oração começa quando focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O ponto culminante da oração é o relacionamento com Deus. É mais do que pedir apenas coisas. É relacionar com esse Deus. Orar é estar em comunhão com o Rei dos Reis, o Rei do Universo. Adoramos a Deus por quem Ele é. Nos colocamos assim diante dEle. Em vez de ficarmos ansiosos, nós devemos meditar na majestade de Deus, descansar nos seus braços, saber quem Ele é,
se Deus é quem Ele é, se Ele é o nosso Pai, nós não precisamos ficar ansiosos. Que privilégio poder descansar e confiar assim no Senhor. Outra coisa que Paulo nos orienta a fazer é apresentar a Ele as nossas necessidades quando oramos. É colocar diante de Deus aquilo que gera ansiedade no nosso coração. A palavra grega dizes, que Paulo enfatiza aqui, como elemento da petição, a súplica em oração, nós devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, ao invés de ficar acumulando ansiedade nos nossos ombros, guardando em nosso coração. Coloca tudo diante de Deus. Se no processo você já se prostra diante de Deus, adorando por quem Ele é, pela grandeza dEle, depois começa a colocar tudo diante dEle. Começa a apresentar a Ele todo aquele peso que vai colocando sobre os seus ombros, aquilo que está gerando ansiedade. O próprio Senhor Jesus ensinou Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á. João 14,13 diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. E Tiago 4,2 diz, nada tendes, porque não pedis. Então, coloca tudo diante de Deus. Não tem nada tão grande nem tão pequeno que você não deva colocar diante de Deus. Fala com Deus. Se prostra diante dEle. Deixe com Ele tudo aquilo que gera essa ansiedade no seu coração. Em terceiro lugar, nós precisamos agradecer a Deus quando oramos. Devemos olhar para Deus pelo que Ele já fez e não ficar ansioso. Agradecendo a Deus por tantas coisas que Ele já tem feito por você. Olha o Salmo 116, verso 7, de forma específica. Todavia, nós devemos agradecer a Deus pelo que Ele fez, mas também pelo que Ele vai fazer. Por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer, nós devemos agradecer. Deus, Ele destrói os nossos inimigos quando nós voltamos a Ele com ação de graça. 2 Crônicas 20, versículo 21. O próprio apóstolo Paulo, quando plantou a igreja em Filipos, ele foi açoitado, ele foi preso. Mas não obstante de toda a dolorosa circunstância, Paulo agradece a Deus cantando louvores lá na prisão, está registrado em Atos capítulo 16, no versículo 25. Agradecer a Deus, agradecer ao Senhor, orar ao Senhor. A gente lembra de Daniel também, né? Daniel foi vítima de uma grande armação babilônica e longe de ficar ansioso por isso, Daniel foi orar a Deus com súplicas, com ações de graças. Daniel 6, versículos 10 e 11. Daniel foi capaz de passar uma noite, você conhece essa história? Daniel passou uma noite em perfeita paz com os leões, enquanto o rei foi no seu palácio, o rei lá no palácio não conseguia dormir. Daniel 6,18 fala isso. Estar em louvor, em gratidão a Deus nos ajuda a vencer a ansiedade. A palavra de hoje para você é essa. Para vencer a ansiedade, nós precisamos passar por esses processos que dizem Filipenses 4 e 6. Primeira coisa, coloca diante de Deus de joelho. Bateu a ansiedade, vai para a presença de Deus, vai para um lugar reservado. Agradeça a Deus, adore a Deus por quem Ele é. Lembra da grandeza de Deus, do poder de Deus. Esse Deus, Criador, sustentador do universo, conversa com Ele, coloque tudo isso diante dEle e vai então apresentar as suas necessidades ao Senhor. Coloque tudo. Fale com esse Deus grande que você já apresentou como Ele é grande. Fala com Ele todas as coisas. E por fim agradeça. Agradeça tudo que Ele fez e tudo que Ele vai fazer. E essa perfeita paz, ela vai inundar o seu coração e é o que nós vamos estudar no próximo estudo aqui no canal Minuto Missionário. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E se não fez a inscrição no canal, a hora é agora. Clique aqui embaixo em inscrever-se e mande esse vídeo para alguém. Tem pessoas ansiosas que precisam ouvir essa palavra. E você pode ser o canal para levar essa mensagem para outras pessoas. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir.